dia para todos vocês. Eu sou a doutora Isadora, sou dentista da PAI de Franca e hoje nós vamos conversar um pouquinho, trocar dicas e informações sobre higienização, sobre escovação de bebezinho até por volta de 10 anos de idade. Tá bom? Eu espero poder ajudar. Qualquer dúvida, qualquer informação, eu estou à disposição de todos os pais para orientar e passar todas as dicas de cada paciente específico, de cada diagnóstico, eu estou à disposição, tá bom? Então vamos começar. Recebo muitos pais no consultório com muita dificuldade e dúvidas, né, que aparecem com relação a quando limpar a boca desse bebezinho, se precisa limpar e quando começa a escovar, quando vem o primeiro dentinho. E eu vou esclarecer aqui algumas dúvidas, tá bom? A limpeza desse bebê, ela tem que acontecer desde os primeiros dias de vida, tá? Eu costumo falar para os pais dos meus pacientes, eles já estão acostumados que escovação tem que ser igual ao banho, tá? O bebê tem que acostumar desde as primeiras horas, tá bom? Eu sei que tem alguns pacientes, e a maioria dos meus ficam internados e assim que nascem já recebem um diagnóstico, enfim, os pais encontram várias dificuldades, mas eu estou falando do modo geral e a gente passa informações de cada caso, de cada paciente. Mas de modo geral, essa limpeza ela tem que ser feita assim que o bebê nasce e dali em diante até vir o primeiro dentinho. Como que pode ser feita essa limpeza? Existem algumas dedeiras de silicone que a mãe coloca no dedo, umedece ela com água e limpa toda a boquinha do paciente, tá? Esfrega na gengiva, limpa a linguinha, remove aquela plaquinha branca que vai acumulando ali por consequência de leite, enfim. E existe também uma forma talvez até mais prática e mais acessível também, que é uma gaze, tá? Você vai enrolar uma gaze no dedo e vai limpar toda a boca desse bebê, tá bom? Passa em toda a gengiva, esfrega toda a gengiva, esfrega a linguinha e essa higienização tá correta, tá? Quando isso acontece? Uma vez ao dia, tá excelente, tá bom? Normalmente na parte da noite, tá? Independente se o bebê vai fazer amamentação noturna, não tem problema, tá bom? Mas uma vez ao dia já é o suficiente, tá bom? E esse bebê cresceu, ele evoluiu e por volta de 6, 7 meses vai vir os primeiros dentinhos, tá bom? Essa idade não é uma regra, tem pacientes que nascem dente antes desse tempo e tem pacientes que nascem, por exemplo, depois de 1 ano, tá bom? E tá tudo certo. Isso é específico de cada caso, de cada diagnóstico. Cada bebê vem um tempo, tá? Mas em média é de 6 a 7 meses. Veio o primeiro dentinho, o que nós vamos fazer? É a escovação, tá bom? Escova com creme dental. Eu tenho muitos pacientes pais, né, que têm muitas dúvidas. Quanto de creme dental eu devo usar? E eu sempre oriento que um bebezinho, o limite que pode ser usado de creme dental é menos de 1 grão de arroz cru. Então, assim, o certo é você pegar a escova e só esfregar na pontinha do creme dental e vai ser mais do que o suficiente, tá bom? Nós vamos fazer mais uma remoção mecânica, mais uma limpeza mecânica e não tem necessidade de passar disso, tá? Uma vez que nós não vamos enxaguar a boca desse bebê, o que orienta é pegar uma gazezinha e limpar depois da escovação, tá? Não importa se ele tem 1, 2, 3 dentinhos. Essa escovação, ela tem que ser feita desde o primeiro dentinho que vier, tá bom? Por N fatores. O principal dele é que o bebê ele precisa se acostumar e ele precisa entender que isso vai fazer parte da vida dele, tá? Não adianta a gente pegar uma criança de 3, 4 anos que nunca teve esse hábito e não tem essa rotina e querer que ela haja numa boa na primeira escovação, tá? Aquilo é totalmente desconhecido para ela. Então ela não vai ter uma boa aceitação diante disso. Por isso que eu sempre oriento os meus pais, dos meus pacientes, que a escovação ela tem que aparecer
desde o primeiro dentinho e a limpeza nos primeiros dias de vida, tá? O paciente ele precisa entender que aquilo faz parte da saúde geral dele, tá? E que nós estamos fazendo isso simplesmente para o bem dele, tá bom? Vamos lá. Sobre trocas de escova, tá? Os pais têm muita dificuldade, muitas dúvidas de quando trocar essa escova. Isso a gente vai avaliar olhando para a escova, tá? Você olhou e viu que as sardinhas dela tá aberta, ela já tá muito amassadinha, porque a maioria das vezes esses bebês mordem essa escova, tá na hora de trocar, tá bom? Ela já não faz a função que ela tem que fazer na boca do bebê. Isso é em média a cada 3 meses, tá bom? Pode ser mais ou pode ser menos, mas a cada 3 meses é o suficiente, tá bom? Qual escova eu devo usar? Na maioria das vezes, na própria embalagem da escova tem escrito a faixa etária que ela é indicada, tá bom? Então, assim, a escova pequenininha, de cerdas macias, uma vez que são poucos dentes, então não pode machucar a gengiva desse paciente, tá bom? Quando ir a primeira vez no dentista, tá? A gente trabalha muito com as meninas da estimulação precoce, que são os bebês que são tratados lá, e as mães têm muitas dúvidas, né? Quando eu devo levar o meu bebê a primeira vez ao dentista? E a orientação é a primeira vez quando vier o primeiro dentinho. Então, apareceu o primeiro dentinho, como que nós vamos agir diante disso? Apareceu o primeiro dentinho, já cria o hábito, já cria uma rotina, a gente faz a avaliação, faz toda a orientação sobre alimentação, sobre escovação para esse pai, e a partir daí, a cada 6 meses, em média, já é o suficiente, tá? Salvo alguns casos, algumas anomalias, mas aí é específico de cada caso, tá bom? Veio o primeiro dentinho, nós vamos levar esse bebê ao dentista, ele vai receber toda a orientação e a partir daí nós vamos começar o tratamento dele a cada 6 meses, tá bom? O principal, assim, que eu quero conversar com os pais dos meus pacientes, 99% dos bebês e das crianças não vão aceitar numa boa essa escovação, tá? Eu converso muito com os pais, eu oriento eles e os alunos, os pacientes, eles não vão aceitar mesmo, tá? Eles não gostam, eles têm medo, eles não entendem que aquilo é só pro bem deles, tá? E o que eu oriento? Primeira coisa de tudo é o costume, tá? Se aquele paciente, 3, 4 anos, nunca teve o hábito de escovar, obviamente nós vamos ter muito mais dificuldade dessa adaptação, tá? O paciente com 4 aninhos indo a primeira vez ao dentista, ele não vai gostar, ele não vai aceitar e na maioria das vezes nós já temos muita coisa para fazer nessa boquinha, tá? Porque ele tem praticamente todos os dentes já e não recebeu nenhum cuidado que a gente precisava. Então, acostumou aquele bebezinho lá desde a limpeza, com a gaze na boquinha dele, veio o primeiro dentinho, nós estamos fazendo a escovação, nós levamos ele no dentista, então ele já entendeu, ele já percebeu que aquilo faz bem para ele e que vai fazer parte da vida dele para sempre, né? A gente precisa de cuidar dessa parte, assim como todas as outras partes que merecem todo o cuidado e atenção médica, tá bom? Sobre essa dificuldade, tá? Infelizmente, você fez tudo isso, tá? Você acostumou ele desde novinho, que eu tenho muitos casos, muitos pais, bebês que eu acompanho desde bebezinho mesmo, e que a gente cria essa rotina e tem a boca super saudável, mas o paciente não acostuma, né? O paciente não acostuma com a escovação em casa, ele não aceita o tratamento aqui no consultório, e isso é normal, tá? A gente entende. O que a gente faz diante desses casos? Infelizmente, a gente precisa escovar, tá? Então, os pais em casa, a gente sabe que tem choro, eu converso muito com os pais dos meus pacientes, que a gente precisa de ter muita paciência, a gente precisa de ter calma, mas a gente precisa de fazer, tá? Esse paciente aceitando ou não, a gente só quer o bem deles, tá? Eu converso com os pais
E eu falo que a gente não tá judiando, a gente não tá machucando, a gente precisa cuidar, tá? O interesse é comum e é só pro bem deles, tá? Lá na frente nós vamos colher frutos disso, tá? Mesmo com choro, a gente precisa cuidar e levar ele ao consultório para ele saber que a gente está cuidando e fazendo só o bem dele, tá bom? Uma outra dúvida muito decorrente é quando eu devo escovar, qual a melhor hora de escovar, quando eu devo fazer isso. Olha, o meu bebê, ele mama à noite, ele usa mamadeira à noite, eu devo escovar antes dele dormir, o que eu devo fazer? O que é a dica que eu dou para vocês? A escovação, ela é imprescindível após todas as refeições. Só que a gente sabe a nossa realidade, a gente sabe que nem sempre isso é possível, tá? Então, vamos colocar aí algumas prioridades aí. Uma vez ao dia, tá? A gente não pode abrir mão dessa escovação. E quando que ela deve acontecer? Ela deve acontecer à noite, tá? Essa é a principal escovação do dia para a criança, tá? Então, a gente, durante o dia, teve alguma dificuldade, aquela correria do dia a dia, o que nós vamos fazer? À noite, a gente não pode abrir mão, tá bom? Mesmo que o bebê ele vá mamar à noite, não tem problema nenhum. O que nós vamos fazer? Ele já comeu o que tinha que comer, ele já fez a refeição dele, nós vamos escovar o dente dele muito bem escovado, tá? Essa escovação noturna, ela é imprescindível, nós não podemos abrir mão dela, tá? Não tem problema nenhum se durante a noite ele vai fazer a amamentação noturna, tá bom? Não tem problema. No outro dia, quando ele acordar, nós vamos escovar ou nós vamos limpar, dependendo da idade. Ele vai fazer toda a alimentação durante o dia e à noite a mesma coisa, tá bom? Então a rotina é essa. Você está tendo dificuldade durante o dia, às vezes a criança é um pouquinho maior, você quer deixar ele escovar um pouquinho ali, dar uma enroladinha com a escova, não tem problema, mas à noite essa escovação tem que ser feita por um adulto ou por um responsável, tá? Um pai, um cuidador, isso a gente não pode abrir mão, tá bom? Até os 10 anos de idade, a escovação tem que ser feita por um adulto, tá bom? Eu tenho casos muito específicos, tá? Os meus pacientes entram numa regra, entra numa exceção, tá bom? Mas até os 10 anos de idade, aqueles pacientes que conseguem fazer a escovação, após isso, nós vamos passar a orientação. Antes disso, tem que ser supervisionado e feita por um adulto, tá bom? A gente precisa garantir que essa escovação está tendo eficácia e isso só traz benefícios, né? Esse a gente não precisa nem de comentar, que eu recebo muitos pacientes jovens, 2, 3 anos, que a gente tem que fazer tratamento de canal, isso envolve anestesia, isso vai traumatizando esse bebê, essa criança, e consequentemente ele nunca vai encarar a ida ao dentista, o papel do profissional dentista, como uma coisa bacana, né? Porque na maioria das vezes ele só vai no consultório quando ele tá com dor, tá? Então é o que eu peço muito para os pais dos meus pacientes nas consultas diárias, né? Não leve o seu filho só quando ele tá com dor, porque ele nunca vai associar a figura do dentista como uma coisa boa, né? Ele sempre vai achar que ele só vai lá para sofrer, e muito pelo contrário, tá? Eu falo que quem trabalha comigo sabe que é muito simples, tá bom? Tem casos específicos, eu tenho pacientes e tenho pacientes, mas a escovação, ela bem feita, uma vez ao dia, vocês vão ao consultório só para manutenção e limpeza, tá bom? Eu estou à disposição, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer informação, tá tendo muita dificuldade, o paciente não aceita, enfim, tá? Tem muitos pacientes, é muito abrangente todos os meus pacientes, mas eu quis passar algumas informações de modo geral, tá bom? Quando escovar, quando começar a escovar, sobre a quantidade de creme dental, a escovação mais importante do dia, como deve ser feita e quando deve ser feita,
tá bom? Então, assim, eu tô aqui à disposição, tá? Eu vou fazer outros vídeos com outras dicas para os pacientes maiorzinhos, tá bom? Mas qualquer informação, qualquer dúvida, eu estou aqui, tá? Eu espero poder ter ajudado os pais de bebês e de crianças por volta de 10 anos, tá bom? Que todos tenham um bom dia e qualquer informação, qualquer dificuldade, eu tô aqui para atender cada um de vocês, tá bom? Até mais, que todos passam esses dias difíceis, né, que estamos enfrentando da melhor forma possível, tá? Vamos ter fé que tudo isso vai passar e nós vamos sair com certeza pessoas muito melhores daqui, tá bom? Um beijo, um abraço e até mais.